Você já ouviu falar da lenda da Mulher do Espelho? Dizem que há um ritual proibido que nunca deve ser feito à meia-noite. Aqueles que ousaram tentar nunca mais foram os mesmos. Alguns enlouqueceram, outros desapareceram. E os poucos que sobreviveram se recusam a falar sobre o que viram. Mas uma coisa é certa: uma vez que você invoca a Mulher do Espelho, ela nunca mais te deixa em paz. Clara era uma jovem curiosa, apaixonada por histórias de terror. Ela e seus amigos passavam horas na internet, buscando as lendas mais assustadoras. Foi em uma dessas madrugadas que encontraram um fórum obscuro com relatos sobre um ritual estranho. O post dizia: se você acender uma vela vermelha, ficar em frente ao espelho e repetir 3 vezes o nome dela, algo do outro lado te responderá. Mas cuidado, jamais quebre o contato visual, ou estará perdido para sempre. Era só uma lenda, certo? Apenas uma brincadeira de internet. Pelo menos, era nisso que Clara queria acreditar. Na noite seguinte, sozinha em casa, ela não conseguiu tirar aquela ideia da cabeça. Pegou uma vela vermelha, levou um espelho do corredor para o quarto e fechou todas as janelas. O ambiente ficou em completo silêncio. Só o som da sua própria respiração preenchia o ar. Com as mãos tremendo levemente, Clara acendeu a vela e olhou para o reflexo. Por um momento, tudo parecia normal, apenas seu próprio rosto encarando-a. Mas então, ela sussurrou o nome 3 vezes. Na primeira repetição, nada aconteceu. Na segunda, uma brisa gelada atravessou o quarto, apagando a vela por um instante. O coração de Clara acelerou, mas ela permaneceu firme. Na terceira, o espelho pareceu escurecer. Sua imagem começou a distorcer, como se estivesse sendo sugada para um abismo. Mas o pior veio a seguir. Seu reflexo sorriu. Ela não estava sorrindo. O frio tomou conta de seu corpo. Os olhos refletidos no vidro eram mais profundos, mais escuros, vazios. Sua boca se moveu lentamente, mas Clara não disse nada. Você me chamou. A voz não veio de sua boca, mas de dentro do espelho. Um arrepio subiu sua espinha. Seus músculos estavam rígidos, paralisados pelo terror. Tudo em seu instinto gritava para correr, mas ela não podia. Não devia quebrar o contato visual. Eu só queria testar, murmurou, sua voz trêmula. O reflexo piscou lentamente. Agora é tarde demais. Antes que Clara pudesse reagir, uma mão pálida emergiu do espelho, segurando seu pulso com força. A pele era gelada como a morte. O espelho começou a rachar ao redor da figura distorcida, como se a barreira entre os mundos estivesse se rompendo. Ela tentou se soltar, mas a força era esmagadora. Seus olhos se arregalaram ao ver o próprio reflexo se inclinando para fora do espelho, uma versão grotesca de si mesma, com um sorriso largo e dentes afiados. Num movimento brusco, Clara sentiu seu corpo sendo puxado para dentro do vidro. O mundo ao seu redor girou, e então, silêncio. Do lado de fora, no quarto escuro, Clara ainda estava lá, ou pelo menos, algo que se parecia com ela. Seu rosto agora exibia um sorriso forçado, e seus olhos estavam completamente negros. Ela apagou a vela e saiu do quarto. No espelho trincado, um par de mãos desesperadas batia no outro lado do vidro. Os dias passaram e ninguém percebeu a diferença. Clara estava mais quieta, mais distante. Mas, às vezes, sua mãe a encontrava parada diante do espelho, sussurrando: "Deixe-me sair." E na calada da noite, se alguém passasse pelo seu quarto, ouviria um leve estalo vindo do espelho, como se algo estivesse tentando se soltar. Você já ouviu falar do ônibus das almas perdidas? Dizem que, nas noites mais escuras,
Um ônibus fantasma percorre as ruas desertas, recolhendo passageiros que nunca chegam ao destino. Aqueles que entram jamais voltam. Mas se, por acaso, você avistar um ônibus vazio à meia-noite, com um motorista sem rosto, não entre, porque esse pode ser o seu último embarque. Lucas trabalhava até tarde todos os dias. Seu turno em uma lanchonete 24 horas terminava sempre depois da meia-noite, e ele pegava o último ônibus para casa. O trajeto era longo, e ele sempre dormia no caminho. Mas naquela noite, algo estava diferente. Quando chegou ao ponto, a rua estava vazia. O silêncio era absoluto. Nem carros passando, nem pessoas caminhando. Apenas os postes piscando fracamente. O relógio marcava 0h03 quando os faróis de um ônibus iluminaram a rua deserta. Lucas suspirou de alívio e ergueu a mão. O ônibus parou diante dele com um ruído seco, e a porta se abriu com um chiado estranho. Ele subiu os degraus e olhou ao redor. Estava completamente vazio. Nenhum passageiro, nenhuma movimentação. Apenas o motorista, sentado imóvel. Lucas hesitou. Algo naquele ônibus parecia errado. O cheiro era estranho. Um misto de ferrugem e algo podre. Mas ele estava cansado demais para se preocupar. Pagou a passagem e sentou-se no fundo, como sempre fazia. O ônibus arrancou, e então as luzes piscaram. Lucas olhou pela janela, tentando relaxar, mas percebeu que algo estava errado. A cidade parecia diferente. As ruas estavam distorcidas, os prédios borrados como uma pintura em ruínas. Ele piscou, achando que era só cansaço, mas a sensação de estranheza aumentava. Foi então que percebeu os assentos vazios. Eles não estavam tão vazios assim. Sombras se moviam. Formas pálidas sentavam-se lentamente ao seu redor, surgindo do nada. Lucas engoliu seco e olhou para frente. O motorista, ele ainda não tinha se movido. Seu rosto estava coberto por uma escuridão impossível, como se não houvesse nada ali. Ei, que linha é essa? Lucas perguntou, sentindo suor frio escorrer pela nuca. Nenhuma resposta. O ônibus acelerou. As janelas começaram a embaçar, mas ele conseguia ver vultos correndo do lado de fora. Pessoas. Não, aquilo não era humano. Seus olhos arregalaram quando uma figura sem rosto grudou no vidro e sussurrou. Saia enquanto pode. O pânico tomou conta de Lucas. Ele se levantou e correu até a porta. Para esse ônibus, o motorista, pela primeira vez, se virou lentamente. Ele não tinha rosto. O vazio absoluto ocupava o espaço onde deveria haver olhos, boca, nariz. Apenas uma sombra disforme, que de repente começou a se expandir. Lucas gritou e tentou abrir a porta com força, mas ela não se mexia. As sombras ao seu redor se ergueram, formando silhuetas sem feições, sussurrando palavras que ele não conseguia entender. O ônibus acelerou mais. Lá fora, não havia mais cidade, apenas um túnel sem fim, envolto em trevas. Ele estava indo para um lugar sem volta. A última coisa que Lucas viu foi seu próprio reflexo na janela. Mas não era ele. Era uma versão morta de si mesmo, de olhos vazios, sorrindo de forma doentia. O ônibus desapareceu na escuridão. Na manhã seguinte, uma notícia se espalhou pela cidade. Um jovem chamado Lucas havia desaparecido sem deixar rastros. Mas naquela noite, o último ônibus da linha parou no mesmo ponto. E, sentado na última fileira, havia um novo passageiro. Alguém que não deveria estar ali. Dizem que, em casas antigas, o pior lugar para se explorar é o sótão. Mas não porque seja só um espaço apertado e empoeirado, mas porque lá, na escuridão, ele está esperando por você. Aquele homem que mora entre as sombras. E se você der a ele a chance, nunca mais sairá. Não importa quantas vezes você tente, ele sempre estará lá, no fundo, observando.
Maria havia se mudado para a casa de seus avós há apenas algumas semanas. Era uma mansão antiga, no topo de uma colina isolada. A casa era grande demais para ela, mas a solidão parecia confortável, e a atmosfera antiga da casa parecia convidativa. Ela se encantava com os detalhes antigos, os móveis desgastados, o papel de parede desbotado e o cheiro de madeira envelhecida. Mas, desde o primeiro dia, algo parecia errado. As paredes do andar de cima, que davam para o corredor do sótão, sempre pareciam mais frias. O som de arranhões finos, quase imperceptíveis, ecoava à noite, vindo de algum lugar do andar de cima. Ela nunca se atreveu a subir até lá. Talvez sejam apenas ratos, ela pensava, mas, cada vez que se aproximava da escada que levava ao sótão, sentia um arrepio na espinha. Então, em uma tarde chuvosa, quando o céu estava coberto de nuvens escuras e o vento uivava pelas frestas da casa, Maria decidiu finalmente enfrentar o que a aterrorizava. Ela se armou com uma lanterna e subiu até a porta do sótão. O ar estava pesando, denso e gelado, como se a casa estivesse respirando. A porta do sótão estava trancada, mas Maria encontrou a chave em um antigo gancho de metal ao lado da porta. Com a chave em mãos, ela girou a fechadura e empurrou a porta com dificuldade. Ao abrir, uma nuvem de poeira subiu para o ar, e a lanterna de Maria iluminou o ambiente empoeirado. O sótão estava em completo abandono, com caixas empilhadas, móveis cobertos por lençóis brancos e ratos correndo apressados nas sombras. Mas o que chamou sua atenção foi o canto da sala, onde uma cadeira de balanço estava em movimento. Maria parou. O que a fazia suar frio não era a cadeira balançando lentamente, mas o fato de ela se mover sem ninguém sentado nela. Ela olhou em volta, mas não havia ninguém. O som do vento lá fora, o rangido do prédio, tudo parecia normal. Mas a cadeira não parava. Ela balançava para frente e para trás, de maneira constante. Maria não sabia o que fazer, mas sentiu que algo a observava. A sensação era palpável. As sombras pareciam mais profundas, mais densas. Ela se aproximou da cadeira e tocou o braço da mesma. O balanço parou imediatamente. Foi então que ouviu o som. Passos vindos do fundo do sótão, onde a luz da lanterna mal alcançava. Maria engoliu em seco, o medo tomando conta de cada célula do seu corpo. Ela tentou se virar para sair, mas algo estava errado. O som dos passos estava mais perto agora, e a porta do sótão, a qual ela tinha acabado de abrir, estava se fechando lentamente. Ela olhou para trás, e a lanterna iluminou uma sombra alta, alongada, que parecia se arrastar lentamente pelo chão. Era um homem, mas não era um homem comum. Ele estava pálido, com os olhos vazios e a pele esticada, como se estivesse sendo consumido por algo. E ele se aproximava dela, sem pressa, como se soubesse que ela não poderia escapar. Maria tentou gritar, mas sua garganta estava seca. Seus pés pareciam colados ao chão. Quando a sombra finalmente se aproximou o suficiente, ela viu o rosto do homem. Um semblante macabro e sem vida, com um sorriso cruel, como se estivesse esperando por esse momento há muito tempo. Ele estendeu uma das mãos, e uma voz sussurrou: "Você nunca mais vai sair daqui." Na manhã seguinte, a polícia foi chamada após o desaparecimento de Maria. Ela nunca foi encontrada, mas, se você visitar aquela casa hoje, ouvirá um som vindo do sótão. Uma cadeira de balanço balança lentamente. E, às vezes, se você prestar bem atenção, verá um homem alto parado lá, com um sorriso doentio em seu rosto. Se você olhar profundamente para um espelho, em um lugar escuro e quieto, algo estranho pode acontecer. Sua imagem pode começar a distorcer, ou você pode até ver algo mais além de seu reflexo. A lenda diz que há uma criatura, uma sombra viva, que se esconde nos reflexos e espera que você se perca em seu olhar. Mas, quando você se dá conta, já é tarde demais.
A criatura já está do outro lado, esperando para sair. Se você a deixar entrar, ela nunca mais vai sair de sua vida. Carlos sempre foi cético. Ele não acreditava em lendas ou em histórias de terror. Para ele, tudo isso não passava de fantasia alimentada pela imaginação de quem não tinha o que fazer à noite. No entanto, essa visão do mundo começou a ser questionada na noite em que ele se mudou para um novo apartamento. O apartamento era pequeno, mas charmosa, localizado em uma parte antiga da cidade. As paredes estavam cobertas de papel de parede desgastado. O piso rangia sob os pés, e o odor de madeira envelhecida permeava o ar. Tudo parecia estar um pouco fora de lugar, mas nada que Carlos não pudesse lidar. Ele preferia, assim, um pouco de desordem. Havia algo de misterioso e acolhedor nas imperfeições da casa. Foi em uma noite fria, após um longo dia de trabalho, que Carlos se deparou com um espelho. Era um espelho grande, de moldura dourada e com detalhes ornamentados. Ele estava pendurado na parede do corredor, ao lado de um quadro antigo que Carlos não soubera onde colocar. A primeira vez que viu o espelho, Carlos se sentiu um pouco desconfortável. Algo naquele espelho parecia estranho. Ele não conseguia olhar por muito tempo sem sentir que havia algo fora do lugar, algo distorcido refletido ali. Ele riu de si mesmo, achando que era apenas cansaço. Mas, mesmo assim, evitou olhar diretamente para o espelho, se forçando a desviar o olhar sempre que passava por ali. Naquela noite, porém, algo aconteceu. Carlos estava em seu quarto, arrumando suas coisas para dormir, quando ouviu um som estranho vindo do corredor. Era o som de algo sendo arrastado. Mas, quando ele saiu da cama para investigar, não havia nada no corredor além do espelho, refletindo o vazio. Mas o que ele não percebeu era que, enquanto ele estava distraído no quarto, o reflexo no espelho começou a mudar. O rosto dele, que antes estava visível de forma clara, começava a se distorcer lentamente, tomando formas que ele não reconhecia. Carlos não viu nada disso até, em um momento de pura curiosidade, ele se aproximou do espelho. Seu reflexo parecia errado. O sorriso que ele carregava ao olhar para si mesmo parecia mais profundo, como se estivesse se distorcendo em algo grotesco. Seu reflexo sorriu de volta, mas com uma expressão doentia, como se estivesse observando Carlos com um prazer perverso. Antes que ele pudesse reagir, um grito abafado ecoou na casa. Um grito vindo de dentro do espelho. Carlos se afastou rapidamente, com o coração batendo forte no peito. O medo começou a tomar conta dele de uma maneira que ele nunca havia sentido antes. Seu reflexo estava parado, mas a sensação de que algo estava se movimentando dentro daquele vidro gelado era inegável. A casa parecia mais silenciosa do que nunca e uma sensação de opressão tomava conta de Carlos. Ele sabia que algo estava acontecendo, algo que ele não entendia, mas que não poderia ser ignorado. O reflexo de sua imagem parecia alheio à sua presença, como se estivesse ganhando vida própria, independente da sua vontade. Nos dias que se seguiram, Carlos começou a perceber que não estava mais sozinho. Não de maneira visível, mas uma presença estranha o acompanhava sempre que ele passava perto do espelho. Ele sentia os olhos da criatura dentro dele, observando-o, esperando o momento certo para se manifestar. Durante o dia, a criatura parecia adormecida, mas à noite, o espelho se tornava um portal para algo mais. Ele tentou cobrir o espelho com uma toalha, mas isso só parecia piorar as coisas. Cada vez que ele tentava afastar a toalha, o reflexo já estava distorcido, mas agora com movimentos. O que antes parecia ser uma simples distorção do reflexo, agora parecia ter vida própria. O desespero de Carlos aumentava a cada noite. Ele tentou procurar respostas, mas as pesquisas sobre a história do espelho não ajudaram. Tudo o que ele descobriu foi um nome: a criatura do espelho. Diziam que ela se alimentava de almas perdidas, aquelas que, por curiosidade ou desespero, se aproximam demais de seu reflexo, e que, uma vez que ela entrasse em sua vida, nunca mais a deixaria. Uma noite,
Cansado de lutar contra o inevitável, Carlos ficou diante do espelho, encarando o reflexo com uma sensação de que algo estava prestes a acontecer. O reflexo sorriu de volta, mas dessa vez não era ele quem sorria. Era a criatura, agora tomando forma completamente fora do espelho. Carlos não conseguia se mover. Seu corpo estava paralisado, preso pela visão daquela figura sinistra que agora se estendia para fora do espelho. A criatura tinha uma forma humana, mas sua pele era translúcida, como se fosse feita de vidro quebrado. Seus olhos estavam completamente vazios, mas ao mesmo tempo, pareciam observar cada movimento de Carlos. Ele não podia mais respirar. Era como se o ar estivesse sendo sugado para dentro do espelho. A criatura começou a se esticar lentamente, uma mão grotesca e desproporcional alcançando o espaço fora do espelho. Quando a mão tocou a parede, ela parecia se fundir com o ambiente, se tornando parte da casa. Carlos tentou gritar, mas nenhum som saía de sua boca. Ele estava sendo consumido, pouco a pouco, pela criatura que saía do espelho e agora caminhava em direção a ele. O rosto da criatura se aproximava e Carlos, em um último esforço, tentou se afastar, mas algo prendeu. Era como se o espelho tivesse se aberto como uma fenda na realidade, uma porta para um mundo de trevas. Ele sentiu suas forças se esvaindo, e antes que pudesse reagir, a criatura o puxou para dentro do espelho. O reflexo de Carlos desapareceu, e ele foi engolido pela escuridão. Quando as autoridades chegaram ao apartamento no dia seguinte, tudo estava como sempre esteve. O espelho, intacto, refletia um quarto vazio. Não havia sinais de luta ou de qualquer coisa que indicasse o que realmente havia acontecido. Carlos, no entanto, nunca foi encontrado. As semanas se passaram e as pessoas começaram a esquecer do incidente. Mas as lendas sobre o espelho e a criatura começaram a se espalhar. Quem se atrevia a se aproximar do espelho na casa de Carlos nunca saía de lá como entrou. Alguns falavam em ouvir sussurros vindo do vidro, outros viam formas distorcidas, como se algo vivesse dentro da superfície. Uma nova família se mudou para o apartamento. Eles não sabiam da história, mas logo, o reflexo no espelho começou a mudar. Uma mão apareceu no vidro, e a imagem de um homem foi visível por um instante antes de desaparecer. O espelho nunca mais foi tocado. Há quem diga que as florestas, em sua vastidão, escondem muito mais do que simples árvores e arbustos. Em algumas, uma entidade antiga vive nas sombras, esperando pela chegada de viajantes que se arriscam a explorar seus limites. Mas ela não caça por comida, nem por prazer. Ela caça por almas. E se você não for cuidadoso, ela pode se tornar a última coisa que você verá antes de desaparecer para sempre. Rafael sempre teve uma paixão pela natureza. Desde criança, adorava explorar o campo, subir montanhas, especialmente, perder-se nas imensas florestas de sua cidade natal. Havia algo de mágico e misterioso nas florestas que o atraía. Ele sentia uma conexão profunda com o ambiente, como se fosse parte daquelas árvores antigas e do solo úmido que pisava. Em uma tarde de outono, Rafael decidiu fazer algo que havia planejado há anos: atravessar a floresta de Arvoredo, uma imensa área de mata densa e quase inexplorada. Ele já havia ouvido histórias sobre a floresta, histórias que falavam de uma presença estranha, algo que os moradores locais evitavam mencionar. Eles falavam sobre desaparecimentos inexplicáveis, vozes no vento e sombras que se moviam sem razão. Mas Rafael, cético, ignorou essas lendas. Para ele, a floresta era apenas um lugar para se aventurar, onde ele poderia explorar a natureza sem os olhos curiosos da cidade. Antes de entrar na floresta, Rafael se preparou cuidadosamente. Pegou sua mochila com suprimentos e mapas, vestiu-se com roupas apropriadas para o trekking e deu um último olhar para o vilarejo antes de se perder na imensidão verde. Ele sabia que teria de caminhar por várias horas, mas estava determinado a atravessar toda a floresta e chegar ao outro lado, onde uma pequena aldeia o aguardava.
No início, a caminhada foi tranquila. O som dos pássaros e o aroma da terra molhada o acompanharam enquanto ele avançava pela trilha. Mas, conforme a tarde caía, algo começou a mudar. O clima ficou mais frio e a luz do dia começou a se dissipar, mesmo sem nuvens no céu. Ele sentia um desconforto crescente, uma sensação de que estava sendo observado, mas não havia ninguém ali além dele. À medida que avançava mais fundo na floresta, o ambiente parecia se transformar. A vegetação ficava mais densa, as árvores mais altas e retorcidas, suas folhas se movendo com o vento em um ritmo estranho, quase como se estivessem sussurrando algo. Rafael tentou ignorar os pensamentos inquietantes que começaram a surgir, mas a sensação de estar sendo seguido não desaparecia. Foi quando ele avistou, no meio da trilha, um pequeno campo aberto. No centro, havia uma enorme pedra, coberta por musgo, com inscrições estranhas gravadas nela. Rafael se aproximou curioso. Ele não reconhecia os símbolos, mas algo neles parecia errado. Ele sentiu um calafrio percorrendo sua espinha. Mas, como sempre, a curiosidade o levou a tocar a pedra. Assim que ele fez isso, um som profundo e baixo ecoou pela floresta e o vento parou. A sensação de estar sendo observado se intensificou de uma forma inexplicável, como se milhares de olhos invisíveis estivessem fixos nele. Rafael olhou ao redor, mas a floresta estava completamente silenciosa. Ele tentou se convencer de que tudo não passava de uma coincidência, um efeito da sua mente cansada e das histórias que ouvirá sobre o lugar. Mas algo fazia sentir que ele não estava mais sozinho. Ele ouviu passos distantes, um som suave como se algo, ou alguém, estivesse caminhando atrás dele. Mas quando se virou, não havia nada. A sensação de desconforto aumentou, e o céu, que antes estava limpo, agora estava coberto por nuvens negras e pesadas. O vento voltou a soprar, mas não mais com a leveza que Rafael conhecia. Agora, o vento parecia carregado de algo maligno. Ele respirou fundo, tentando manter a calma, e decidiu continuar. Se ele encontrasse o caminho certo e atravessasse aquela floresta, tudo voltaria ao normal. Mas as coisas não seriam tão simples. Conforme ele avançava, os sons da floresta começaram a se tornar mais estranhos e distorcidos. Ele ouvia vozes, mas não conseguia identificar de onde vinham. Às vezes, ele ouvia seu nome sussurrado ao vento, mas quando se virava, não havia ninguém. A cada passo, ele sentia uma presença crescente, como se algo estivesse seguindo, observando de perto. A árvore mais próxima balançava suas folhas com um movimento estranho, quase mecânico, como se estivesse agindo por vontade própria. Foi então que Rafael se deparou com uma clareira. No centro da clareira, havia uma figura. Ela era alta e magra, com uma capa preta que cobria o corpo, deixando apenas a face exposta. A pele da figura parecia desbotada, cinza e enrugada, e seus olhos eram completamente brancos, sem pupilas, como se fossem esferas de vidro opaco. Rafael parou, incapaz de mover-se ou de desviar o olhar da criatura. Ela estava de pé, imóvel, observando com uma calma perturbadora. De repente, a figura se moveu, e Rafael sentiu uma pressão em seu peito, como se algo estivesse o oprimindo. A criatura estendeu uma das mãos, e uma voz rouca e arrastada sussurrou, quase imperceptível: "Você não deveria ter vindo aqui." O chão sob os pés de Rafael começou a tremer levemente, e as árvores ao redor pareciam se curvar em direção a ele, como se estivessem se preparando para cercá-lo. A criatura, ainda com os olhos fixos nele, começou a dar passos lentos em sua direção, cada movimento como uma ameaça silenciosa. Rafael tentou se afastar, mas seus pés estavam pesados, como se estivessem grudados ao solo. Ele estava paralisado pela presença daquela coisa, sentindo uma angústia crescente em seu peito. A voz que antes sussurrava seu nome no vento agora parecia gritar em seus ouvidos, e o som de risos baixos, como se algo estivesse se divertindo com seu medo, começou a ecoar. Ele então percebeu.
Não havia mais saída. A floresta inteira parecia se fechar ao seu redor. A criatura não estava mais sozinha. Outras sombras começaram a emergir das árvores, todas com os mesmos olhos brancos e a mesma presença ameaçadora. Rafael sabia que, de alguma forma, havia invadido o domínio daquela entidade. Ela o havia atraído para o coração da floresta, onde ela tinha o poder de fazê-lo desaparecer. As sombras começaram a se mover rapidamente, cercando Rafael de todos os lados. Ele tentou gritar, mas sua voz falhou, como se estivesse sendo absorvida pela própria terra. Cada sombra parecia ter uma forma distinta, mas todos os seus olhos eram brancos e vazios, e suas mãos se estendiam como garras, prontas para capturá-lo. A criatura que o havia encarado inicialmente deu mais um passo em direção a ele. A cada movimento dela, as árvores ao redor de Rafael pareciam se inclinar para frente, como se o estivessem observando, esperando a sua queda. Ele sentiu uma força invisível pressionando seus ombros, impedindo-o de fugir, enquanto a criatura finalmente falou em voz alta. Agora você pertence a nós. A pressão se intensificou, e Rafael sentiu suas forças se esvaírem. Ele tentou se libertar, mas algo puxava para o chão, como se as raízes da floresta o estivessem engolindo. O riso das entidades ao redor aumentou, ecoando pela floresta, enquanto Rafael desaparecia na escuridão. A floresta de arvoredo continuou ali, silenciosa e implacável. Ninguém mais se atreveu a entrar nela após o desaparecimento de Rafael. Moradores locais falavam da entidade da floresta, dizendo que ela nunca perdoava aqueles que ousavam desrespeitar seu território. No entanto, com o passar do tempo, as lendas sobre o que realmente acontecia lá começaram a se diluir, até que um dia, outra pessoa desapareceu, e a história recomeçou. Na calada da noite, um grito ecoa pelas ruas desertas, cortando o silêncio com uma dor intensa e angustiante. Em algumas cidades, é dito que uma figura misteriosa, vestida de branco, vaga pelas estradas, buscando almas para preencher o vazio que a consome. Aqueles que a veem nunca mais são os mesmos, e muitos, depois de encontrá-la, simplesmente desaparecem. Dizem que a mulher de branco nunca perdoa, e que sua fome por vingança é imensurável. Ricardo nunca acreditou em lendas urbanas. Como muitos, achava essas histórias um simples conto para assustar crianças, ou talvez um passatempo para os mais supersticiosos. Ele era um homem racional, com um bom emprego em uma grande cidade, e sua vida seguia o ritmo de um cotidiano tranquilo. Nada, em sua mente lógica e bem estruturada, poderia abalar sua visão de mundo. Porém, tudo isso começou a mudar quando ele recebeu uma proposta de trabalho que o levaria até uma cidadezinha afastada, localizada à margem de uma floresta densa e misteriosa. Era um projeto temporário que envolvia a construção de uma estrada que ligaria a cidade a outras áreas rurais. Parecia uma oportunidade interessante. E apesar de ouvir alguns comentários estranhos sobre a cidade, especialmente sobre a mulher que as pessoas chamavam de a mulher de branco, Ricardo não deu muita atenção. Ele estava mais preocupado com os números do projeto e com o retorno financeiro que isso traria. Quando ele chegou à cidade, no entanto, sentiu algo estranho. A cidade parecia esquecida pelo tempo. As casas, embora simples, eram bem conservadas, mas as ruas estavam vazias. As pessoas observavam de longe, com um olhar desconfiado, como se ele fosse um intruso em um lugar onde não deveria estar. Mesmo assim, ele seguiu em frente, tentando ignorar a sensação desconfortante de que algo não estava certo. Ricardo se hospedou em uma pousada pequena, onde a dona, uma senhora idosa, o cumprimentou com um sorriso acolhedor, mas seus olhos estavam preocupados. Cuidado, jovem, ela disse com uma voz suave. Há coisas que a gente não entende aqui. Algumas lendas. Melhor não se envolver. Ricardo apenas sorriu e agradeceu, achando que aquilo era apenas mais uma história local para espantar turistas. No entanto, a cada noite que passava na cidade,
ele começava a ouvir mais sobre a tal mulher. Os locais falavam dela em sussurros, evitando olhá-lo nos olhos enquanto mencionavam seu nome. A mulher de branco, diziam. Ela aparece à noite, mas nunca procure por ela, ou você vai se arrepender. Certo dia, após um longo dia de trabalho, Ricardo decidiu dar uma caminhada pela cidade para descontrair. Enquanto caminhava pelas ruas desertas, uma sensação de inquietação começou a tomar conta dele. Era como se alguém estivesse observando das sombras, embora ele não conseguisse identificar ninguém. Foi então que, no final de uma rua pouco iluminada, ele a viu pela primeira vez. A mulher de branco estava à distância, parada em uma esquina. Ela vestia um longo vestido branco, que parecia brilhar à luz da lua, mas o rosto estava escondido por um véu esvoaçante. Não havia movimento em seu corpo, exceto pela leve brisa que fazia seu vestido se balançar suavemente. O que mais chocou Ricardo, no entanto, foi o silêncio absoluto ao seu redor. Não havia sons de animais, nem do vento, apenas uma quietude perturbadora. Ela estava observando-o, ou pelo menos ele sentia isso. Ele tentou não pensar muito nisso e seguiu em frente, mas algo puxava para olhar para trás. Quando o fez, a mulher ainda estava lá, parada na mesma posição, mas agora mais perto. Seus olhos, brilhando através do véu, pareciam fixos nele, e uma sensação de gelo percorreu sua espinha. Ricardo acelerou o passo e voltou para a pousada, sentindo seu coração bater forte. Ele não conseguia tirar a imagem da mulher de sua mente, e cada vez que fechava os olhos, sentia como se ela estivesse ainda mais perto. Nos dias seguintes, Ricardo tentou convencer a si mesmo de que aquilo não passava de uma coincidência ou fruto de sua mente fatigada. Ele seguiu seu trabalho, mas algo dentro dele estava mudado. Ele começou a ouvir mais sobre a história da mulher de branco. Uma história antiga e trágica que os moradores falavam com um tom de tristeza e receio. Há muitos anos, uma jovem chamada Maria viverá naquela cidade. Ela havia se apaixonado por um homem de fora, alguém que prometera lhe dar uma vida melhor, longe da pobreza da cidadezinha. No entanto, na noite do casamento, o homem desapareceu. A noiva, desesperada, procurou por ele em todos os cantos da cidade e nas florestas ao redor, mas ele nunca mais foi encontrado. Com o tempo, Maria começou a perder a sanidade. Ela vagava pelas ruas e pela floresta, procurando seu amado, até que, um dia, ela simplesmente desapareceu. Ninguém jamais soubera o que aconteceu com ela, mas os moradores acreditavam que sua alma estava presa entre os dois mundos, sempre à procura do homem que a havia abandonado. A lenda dizia que, à meia-noite, a mulher de branco aparecia nas estradas da cidade, procurando almas para substituir a que ela nunca pôde encontrar. Aqueles que cruzavam seu caminho durante a noite eram tomados por uma sensação de desespero e solidão, como se o próprio vazio da mulher os envolvesse, até que eles desaparecessem, jamais voltando. Ricardo riu disso tudo no começo, achando que era apenas uma história para assustar forasteiros. Mas conforme os dias passavam, ele não conseguia mais negar a estranha sensação que o acompanhava. A mulher aparecia à noite, sempre mais perto, como se o seguisse, se aproximasse com o passar das horas. Seu rosto, ainda coberto pelo véu, parecia cada vez mais nítido e perturbador. Ele não conseguia entender o que estava acontecendo, mas uma coisa ele sabia: algo estava muito errado. Em uma noite particularmente fria, depois de uma longa jornada de trabalho, Ricardo resolveu enfrentar seus medos. Decidiu sair novamente, andar pelas ruas desertas e tentar entender o que estava acontecendo. Ele não acreditava nas lendas, mas algo o atraía para a escuridão. Ele caminhou por horas, mas a cada passo, a presença da mulher de branco se tornava mais forte. Ele sentiu um frio intenso no ar, e as sombras ao seu redor pareciam se esticar em sua direção. E então, ele a viu novamente. Ela estava lá, no final da rua, mais perto do que nunca, o véu esvoaçando suavemente. Mas algo havia mudado em seu olhar.
Os olhos que antes pareciam fixos e frios agora estavam cheios de uma tristeza profunda, quase como se ela o estivesse implorando por algo. Ricardo sentiu um impulso inexplicável de ir até ela, de tentar tocar seu véu e compreender o que estava acontecendo, mas quando deu um passo à frente, ele ouviu uma voz fraca, mas clara, que parecia vir de dentro da sua cabeça. Você também está perdido. Você também vai se perder, assim como todos os outros. Ricardo parou em choque, incapaz de se mover. Os olhos da mulher de branco brilharam de maneira intensa e perturbadora, e ele sentiu uma pressão esmagadora sobre seu peito. Ele tentou gritar, mas sua voz falhou. Sentiu-se paralisado, preso em um pesadelo sem fim. Ela era apenas uma pintura, mas quando alguém olhava para ela, sentia uma pressão no peito, como se estivesse sendo observado. Na casa abandonada no final da rua, o retrato nunca foi retirado, e dizem que todos que tentaram removê-lo nunca mais voltaram. O que estava retratado naquele quadro que causava tanto medo? Quem ou o que estava atrás daquele vidro empoeirado, esperando para ser visto novamente? Lucas sempre fora cético quanto a lendas. Como jornalista investigativo, ele tinha um gosto peculiar por mistérios, mas sua abordagem era sempre racional. Nada do que lhe contavam sobre casas assombradas ou artefatos amaldiçoados o fazia acreditar de fato. Ele acreditava que todas as histórias tinham uma explicação, e ele sempre estava disposto a encontrá-la. Era isso que o levava a explorar locais abandonados e buscar por histórias que pareciam demais para serem verdadeiras. Nada o intimidava. Foi assim que ele ouviu falar da Casa do Retrato. Localizada nos limites da cidade, no meio de uma área rural, a casa era famosa por ser abandonada há décadas. Moradores antigos falavam de uma família que desapareceu misteriosamente, mas não havia registros claros sobre o ocorrido. A única coisa que restara da antiga residência era uma pintura emoldurada que ninguém ousava tocar. A história da pintura se espalhou como fogo na cidade. A lenda dizia que o retrato, feito em óleo, retratava a família desaparecida. Mas não era isso que tornava o quadro peculiar. O que fazia as pessoas temerem aquela imagem era o olhar dos retratados. Diziam que os olhos da mulher e da criança no quadro seguiam os observadores, como se estivessem vivos. Aqueles que a olhavam por muito tempo eram tomados por uma sensação de aflição e, em casos mais extremos, desapareciam sem deixar rastro. Lucas decidiu que essa seria sua próxima investigação. Ele estava convencido de que, por trás de toda essa superstição, havia uma explicação simples, talvez uma técnica de pintura que causava essa ilusão. Ele não acreditava em fantasmas ou em qualquer coisa sobrenatural. Armado com sua câmera e blocos de anotações, ele partiu para a casa, disposto a desmistificar mais uma história de terror. Ao chegar à casa, Lucas sentiu o peso da antiguidade do lugar. A estrutura estava deteriorada, com janelas quebradas e portas rangendo ao vento. Era um cenário perfeito para uma história de terror, mas para ele, era apenas um velho edifício, desprovido de mistérios. Ele entrou com cautela, explorando o interior de cada cômodo. O cheiro de mofo e madeira apodrecida estava por toda parte, mas nada que ele não tivesse visto antes. E então, ele chegou à sala principal, onde o famoso retrato estava pendurado. Quando seus olhos caíram sobre a pintura, uma sensação desconfortável tomou conta dele. A mulher e a criança na imagem pareciam diferentes. Não eram apenas rostos de uma pintura. Eles pareciam ser mais do que isso. Havia algo nos olhos deles, uma sensação de presença que o fazia acreditar que estavam observando cada movimento seu. Lucas riu de si mesmo, tentando afastar a estranha sensação. Isso é apenas psicológico, pensou, mas mesmo assim, ele não conseguiu resistir. Aproximou-se do quadro e o observou mais de perto. As cores estavam desgastadas. O vidro do quadro estava embaçado pela poeira, mas os olhos da mulher e da criança ainda pareciam vivos, fixos nele. Ele tirou algumas fotos, anotou algumas impressões
e decidiu que era hora de partir. Mas ao tentar se afastar, algo estranho aconteceu. O ambiente ao redor começou a ficar mais pesado, como se o ar tivesse se tornado mais denso. Ele sentiu uma pressão nos ombros, como se alguém estivesse por trás dele. Lucas tentou se afastar, mas seus pés não se moviam. Ele estava preso, paralisado pelo olhar daquela pintura. Foi então que ele ouviu uma voz, suave e quase inaudível, dizendo: "Por que você não quer ficar?" Lucas lutou contra o medo que o tomava. Ele sabia que havia uma explicação lógica para tudo aquilo. Talvez uma ilusão de ótica, talvez uma sensação exacerbada pelo ambiente. Mas algo em seu interior o impelia a olhar para o quadro novamente. E quando ele o fez, a mulher no retrato parecia sorrir. Era um sorriso estranho, desconcertante, que não era natural, mas sim distorcido, como se algo estivesse errado. Ele tentou se virar e correr para a porta, mas seus pés estavam pesados, como se estivessem grudados ao chão. Sua visão se embaçou momentaneamente, e ao abrir os olhos, ele viu o quadro mais claramente, os rostos da mulher e da criança agora se distorcendo, como se algo estivesse se movendo por trás deles. Ele sentiu uma onda de pânico tomar conta de si. As vozes na sua cabeça começaram a se multiplicar, sussurrando em uníssono: "Você vai ficar." Foi então que a figura da mulher na pintura começou a se mover. Não fisicamente, mas de alguma maneira, como se ela estivesse se aproximando dele, saindo do quadro. Ele tentou gritar, mas sua boca estava seca, sem som. Cada tentativa de se mover parecia mais inútil do que a anterior. Lucas sentiu como se o ar estivesse ficando mais quente, mais opressor. Ele olhou novamente para o quadro e, desta vez, os olhos da mulher estavam completamente fixos nele, e a criança estava apontando para ele com uma expressão vazia. Foi nesse momento que ele viu algo que o fez ter um pavor incontrolável. Os olhos da criança se tornaram negros, completamente negros, e parecia que ela estava tentando puxá-lo para dentro do quadro. Ele tentou gritar, mas não conseguiu. Suas pernas finalmente se moveram. Mas para onde ele ia? A casa parecia ter se transformado em um labirinto. As paredes começaram a se distorcer, e a cada corredor que ele virava, sentia que o retrato estava mais próximo. Ele ouviu as vozes novamente, cada vez mais claras, dizendo-lhe que ele deveria ficar. E, lentamente, ele começou a perceber que não seria mais capaz de escapar. No momento em que Lucas olhou para trás, ele viu a mulher do quadro, agora em pé no corredor, diante dele. Seus olhos estavam negros, e ela estava vestida com roupas antigas, como se tivesse saído diretamente da pintura. Lucas sentiu um grito preso na garganta, mas não podia mais gritar. Ele tentou recuar, mas ela avançou, sua presença se tornando mais opressiva a cada passo. A mulher estendeu a mão e, como um reflexo involuntário, Lucas estendeu a sua. Quando seus dedos se tocaram, ele sentiu uma dor lancinante percorrer seu corpo, como se algo estivesse sendo sugado de dentro dele. Ele tentou resistir, mas era inútil. A mulher o puxou para si, e ele foi tragado pela escuridão. A última coisa que ele viu antes de ser engolido pela escuridão foi a criança do quadro, com seus olhos negros e vazios, observando com uma calma arrepiante. Lucas nunca mais foi visto. Seu corpo nunca foi encontrado, e sua câmera foi recuperada, mas com todas as imagens corrompidas, exceto uma, a foto do quadro, com um novo rosto agora pintado sobre o da criança. O retrato, no entanto, continuava no mesmo lugar, inalterado, e quem passava por ali dizia ouvir risadas distantes, quase inaudíveis, vindo de dentro da casa. Será que você tem coragem de visitar o lugar onde o retrato foi deixado para trás? Ou será que a casa e seus mistérios já consumiram tudo o que ela precisava? Deixe seu comentário e se inscreva para mais histórias aterrorizantes. E lembre-se, o quadro pode não ser o único mistério que você vai encontrar em lugares como esses. Quando Ana encontrou a boneca de porcelana,
Ela não sabia que estava abrindo as portas para um pesadelo interminável. Não demorou muito para que coisas estranhas começassem a acontecer. O que parecia ser apenas uma antiga peça de colecionador logo revelou seu verdadeiro horror. A boneca tinha uma vontade própria e não estava disposta a ser ignorada. Desde aquele momento, nada mais seria o mesmo. Ana sempre foi fascinada por antiguidades. Sempre que tinha tempo livre, ela visitava brechós e lojas de segunda mão à procura de objetos raros que pudessem contar histórias. Foi em uma dessas lojas que ela encontrou o que parecia ser a peça mais preciosa de sua coleção, uma boneca de porcelana, cuidadosamente moldada, com roupas antigas e um sorriso angelical. Ela parecia ter sido feita à mão com um detalhe que Ana nunca tinha visto antes. Era uma boneca antiga, com um rosto tão realista que era difícil não se perder em seus olhos escuros e profundos. A proprietária da loja, uma mulher de idade avançada, olhou para Ana com um olhar desconfiado quando ela segurou a boneca. "Você tem certeza que quer levar isso?" Ela perguntou, a voz rouca como se fosse de alguém que sabia algo que Ana não sabia. Ana, no entanto, estava encantada com o objeto e não se deixou abalar por aquela pergunta estranha. "Sim, com certeza", respondeu com um sorriso. Ela pagou o preço pedido e, com a boneca cuidadosamente embrulhada, levou-a para casa. Quando chegou ao seu apartamento, Ana imediatamente colocou a boneca em uma prateleira de sua sala de estar. Ela admirava o objeto de vez em quando, mas logo esqueceu a origem misteriosa da peça. O tempo passou e, inicialmente, nada de estranho aconteceu. No entanto, à medida que os dias se passaram, pequenos eventos começaram a se manifestar. Primeiro, Ana notou que a boneca estava mudando de posição. Ela sempre a deixava sentada de um lado da prateleira, mas, algumas vezes, quando voltava para casa, a boneca estava virada para o outro lado, com o rosto de frente para a parede. A princípio, Ana pensou que talvez tivesse sido ela mesma que movido a boneca sem perceber, mas a frequência dos incidentes fez com que ela começasse a questionar a realidade. Quando Ana tentou arrumar a boneca de novo, percebeu que a expressão de seu rosto parecia mais sombria. Os olhos de porcelana, que antes eram inexpressivos, agora tinham uma qualidade quase humana, como se estivessem olhando diretamente para ela. Mas o pior estava por vir. Uma noite, Ana acordou com a sensação de que algo estava errado. Ela não sabia explicar, mas o ar em seu quarto estava carregado de uma tensão estranha, quase como se algo estivesse observando cada movimento seu. Ela se sentou na cama, olhando ao redor, mas não viu nada, apenas a escuridão. Foi então que ela olhou para a prateleira onde a boneca estava. Para sua surpresa, a boneca não estava lá. O que restou foi um vazio na prateleira, como se ela tivesse desaparecido. Ana se levantou rapidamente, iluminando o apartamento com a luz de seu celular, e começou a procurar freneticamente pela boneca. Ela vasculhou cada canto do quarto, da sala e até do banheiro, mas não encontrou nada. No entanto, a sensação de pavor só aumentava. Ela estava prestes a desistir quando ouviu um pequeno som vindo de trás da porta do armário. O coração de Ana disparou. Ela se aproximou cautelosamente. Ao abrir a porta, lá estava a boneca, sentada no chão do armário, com os olhos fixos nela. Com o coração acelerado, Ana pegou a boneca e a colocou de volta na prateleira. Ela não conseguia entender o que estava acontecendo, mas sentia que havia algo terrivelmente errado com aquele objeto. A boneca estava, de alguma forma, controlando o ambiente ao seu redor. E a cada dia que passava, a presença dela se tornava mais forte e mais perturbadora. Os dias seguintes foram um tormento para Ana. À medida que a boneca permanecia em sua prateleira, os incidentes se tornaram cada vez mais inexplicáveis e aterrorizantes. Ana começou a ouvir sussurros durante a noite, vozes baixas que pareciam vir de dentro da parede. Ela pensou que poderia ser o som da tubulação, mas a sensação de que algo estava se escondendo na escuridão se intensificou. Certa noite, ao voltar do trabalho,
Ana encontrou a boneca em uma posição completamente diferente. Ela estava deitada no chão, com os olhos fixos na direção de sua cama. A expressão da boneca agora estava distorcida, quase como se ela estivesse sorrindo de uma maneira maléfica. Ana sentiu um calafrio subir pela espinha. Ela não aguentava mais a presença da boneca em sua casa. A cada dia, parecia que ela estava mais viva, mais consciente, como se estivesse esperando algo. Ela tentou conversar com a proprietária da loja, mas a mulher não estava mais lá. O lugar estava fechado e o cartaz na porta dizia que a loja havia sido descontinuada. Sem saber o que fazer, Ana decidiu procurar por informações sobre a boneca. Pesquisou em sites de antiguidades, em fóruns online, até que encontrou algo que a fez gelar. Havia lendas antigas sobre bonecas de porcelana que eram feitas para aprisionar almas. Acreditava-se que algumas dessas bonecas possuíam espíritos malignos que, uma vez possuídos, eram capazes de controlar os objetos ao seu redor e até mesmo os humanos que os possuíam. Ana leu sobre as histórias de pessoas que haviam comprado bonecas antigas. Em poucos dias, começaram a ver eventos estranhos e sobrenaturais acontecendo em suas casas. Mas a parte mais assustadora era a descrição de como as bonecas pareciam escolher suas vítimas. Era sempre alguém que havia se apaixonado por elas, alguém que as tratava como um objeto de adoração. E isso, aparentemente, era o que havia acontecido com Ana. À medida que a noite se aproximava, Ana percebeu que a boneca havia sumido novamente. Ela correu pela casa, verificando cada canto, mas não encontrou nada. O ar estava pesado e o silêncio era opressor. Quando ela se aproximou do espelho do corredor, uma imagem refletida no vidro a fez congelar de medo. A boneca estava ali, parada, com os olhos fixos em sua imagem refletida. E quando Ana tentou gritar, as palavras morreram em sua garganta. O terror tomou conta de Ana quando ela percebeu que não estava mais sozinha. Ela viu a boneca, agora andando sozinha, seus passos arrastados e lentos se aproximando dela. Cada vez que ela tentava se afastar, a boneca se movia mais rápido, sem sair do lugar. Os olhos da boneca estavam agora completamente negros e a expressão em seu rosto não era mais um sorriso, mas uma máscara de pura malícia. Ana correu em pânico, tentando sair de casa, mas quando chegou à porta, ela a encontrou trancada por dentro. Ela sentiu uma presença atrás dela e, quando virou, viu a boneca parada no meio da sala, com os olhos fixos nela, como se estivesse aguardando algo. A boneca deu um passo em direção a ela, e então tudo ficou escuro. Quando a polícia chegou no dia seguinte, encontrou o apartamento de Ana vazio. Não havia sinais de luta, nem de que ela tivesse saído. Apenas a boneca de porcelana estava lá, sentada calmamente em sua prateleira. Ela estava intacta, com os olhos ainda escuros e vazios, como se nada tivesse acontecido. Os vizinhos disseram ter ouvido gritos naquela noite, mas ninguém se atreveu a ir até lá. A boneca de porcelana nunca foi vista novamente, e quem sabia o suficiente para procurar por ela, nunca voltava. Você teria coragem de levar uma boneca dessas para sua casa? Ou acharia que ela está, de alguma forma, ligada a algo mais sinistro? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de curtir e compartilhar esta história com seus amigos. E lembre-se, há muito mais do que os olhos podem ver, especialmente quando se trata de objetos antigos com histórias sombrias. Naquela noite, ele simplesmente não conseguia mais andar. Algo observava enquanto ele seguia pela estrada deserta, algo que já o havia marcado para sempre. Ao olhar para trás, a única coisa que via era uma figura escura, com um chapéu, que parecia andar mais rápido que ele, sempre à distância, mas nunca o alcançando. Porém, o mais aterrorizante foi quando ele parou de andar e a figura parou também. E foi então que ele soube que não estava mais sozinho. Ricardo nunca foi um homem supersticioso. Ele sempre acreditou em lógica e razão, e nada nunca o havia feito mudar de ideia.
No entanto, naquela noite, ele começava a questionar tudo o que sabia. Ele estava voltando de um evento em uma cidade vizinha e, como estava tarde demais, optou por pegar um atalho, uma estrada secundária que passava por uma antiga floresta. A ideia de cortar caminho e chegar logo em casa parecia sensata, mas ele não sabia que aquele atalho levaria a um encontro com o inexplicável. A estrada estava vazia, e o único som que ele ouvia era o som de seus passos e o leve vento que balançava as árvores. A noite estava incrivelmente escura, sem a lua para iluminar o caminho, e o farol do carro falhava a cada quilômetro percorrido. Ricardo olhou para o retrovisor apenas para ver a luz fraca refletir em sua própria expressão tensa. Ele estava começando a se sentir inquieto, mas não conseguia entender o porquê. Havia algo naquela estrada que parecia errado. Foi então que ele o viu. À distância, quase à beira da estrada, estava uma figura alta, usando um chapéu fedora escuro que encobria parcialmente seu rosto. A primeira coisa que passou pela mente de Ricardo foi que se tratava de algum caminhoneiro perdido ou alguém precisando de ajuda. Ele se aproximou, mas, conforme se aproximava, algo começou a se intensificar dentro dele. Ele sentiu um arrepio percorrendo sua espinha, como se fosse uma sensação de frio, mas não havia vento. O homem, que não parecia estar se movendo, continuava parado, olhando para o asfalto, com os ombros curvados, como se estivesse esperando por algo. Ricardo hesitou por um momento, mas seguiu em frente, tentando ignorar a sensação estranha que se apoderava de seu corpo. No entanto, ao passar pela figura, ele sentiu o olhar penetrante daquele ser, como se pudesse sentir os olhos do homem, mesmo sem vê-los. O arrepio aumentou e seu corpo inteiro se enrijeceu. Mas, ao olhar no retrovisor, ele não viu mais a figura. Desaparecera tão repentinamente quanto aparecerá. Aliviado, Ricardo acelerou o carro e seguiu adiante. Mas a sensação de desconforto não o deixou. À medida que a estrada ficava cada vez mais deserta, Ricardo sentia como se algo estivesse errado. Seus olhos iam e voltavam para o retrovisor, como se esperando ver aquele homem de chapéu mais uma vez. E foi quando olhou uma última vez que o viu. Ele estava lá novamente, mas agora, mais perto, caminhando a uma distância impossível de alcançar. O homem parecia estar se aproximando a uma velocidade sobrenatural, sem fazer um único movimento perceptível. E então, Ricardo teve uma ideia aterradora. A figura estava se aproximando não de forma física, mas através do reflexo no retrovisor. Com o coração disparado, ele acelerou o carro, tentando fugir daquela presença. Mas, quanto mais ele acelerava, mais ele sentia que a distância entre ele e o homem não aumentava. Ele olhou para o retrovisor e a figura estava lá, ainda mais perto. O medo começou a tomar conta de seu corpo. Em pânico, ele olhou para a estrada à sua frente, tentando manter a concentração, mas o medo o fez quase perder o controle do carro. Por um segundo, ele teve a sensação de que estava em um pesadelo, em que, não importava o quanto tentasse fugir, ele nunca conseguiria escapar. O homem estava lá, como uma sombra no reflexo, e, quando Ricardo olhou pela última vez, a figura parou de andar. Ele fez o mesmo. O carro parou sozinho, como se algo tivesse prendido ali, no meio daquela estrada deserta. O homem de chapéu parou à sua frente, mas ainda não se movia. Seu corpo estava completamente imóvel, mas seus olhos, os olhos que Ricardo não conseguia ver, estavam fixos nele, como se o estivessem observando com um olhar que atravessava sua alma. Foi então que a figura se moveu. Apenas uma pequena parte de seu corpo se mexeu, e sua mão se levantou lentamente, como se estivesse apontando diretamente para Ricardo. Ele não conseguiu mais reagir. Seu corpo estava paralisado. A figura, agora mais próxima, parecia irradiar uma energia maligna, como se estivesse absorvendo toda a luz ao seu redor, deixando apenas um vazio de escuridão. Ele sabia que aquilo não era humano, não era natural. Ricardo tentou gritar, mas sua voz não saía.
Ele sentiu uma pressão em seu peito, como se o ar ao seu redor estivesse desaparecendo. A figura começou a se aproximar de forma mais rápida, sem pressa, mas inevitável, como uma força que o puxava para o abismo. O homem de chapéu agora estava ao lado do carro, e sua mão, fria e insensível, tocou a janela. Através do vidro, Ricardo viu o contorno do rosto do homem, mas os detalhes eram difusos. Ele não conseguia focar, como se o próprio rosto do homem estivesse distorcido, mudando constantemente. O medo tomou conta dele. Ele virou a chave, ligando o carro e tentando acelerar. Mas quando olhou pela janela, o homem de chapéu estava lá, agora do lado de fora do veículo, correndo ao lado do carro a uma velocidade impossível. Seus passos não tocavam o chão, mas ele continuava acompanhando Ricardo, sempre à mesma distância. Ricardo gritou, tentando livrar-se daquela presença, mas sabia que não havia como escapar. Ele não estava mais em controle do carro. Ele não estava mais em controle de sua vida. O homem de chapéu havia tomado tudo. Quando o carro finalmente parou, Ricardo não estava mais no volante. Ele estava no meio da estrada, olhando para as luzes do carro, que agora pareciam fracas, distantes. O homem de chapéu havia desaparecido novamente, mas a sensação de que ele ainda estava por perto nunca o deixou. Ricardo não sabia se havia sido uma ilusão, um delírio causado pelo medo, mas, quando olhou para os pés, viu marcas na estrada. Marcas de uma figura que ele nunca esqueceria. Ninguém jamais encontrou Ricardo. A estrada, deserta como sempre, continuava a ser uma passagem esquecida pelo tempo. E o homem de chapéu? Bem, ele também continuava por lá, esperando sua próxima vítima. Você já sentiu que algo está te observando enquanto viaja por um caminho deserto? Ou já teve a sensação de que estava sendo seguido por alguém que não deveria estar ali? Se você gostou dessa história, compartilhe com seus amigos e deixe sua opinião nos comentários. E, lembre-se, à noite, quando você estiver dirigindo por uma estrada deserta, talvez você sinta uma presença atrás de você, e talvez você seja o próximo a cruzar o caminho do homem de chapéu. Em uma noite comum, o espelho do quarto de Helena começou a fazer algo incomum. Não refletia mais seu rosto. Em vez disso, mostrava uma figura escura que se movia de forma estranha, como se estivesse presa dentro do vidro, apenas esperando o momento certo para sair. O mais terrível, quando ela tentou olhar mais de perto, a figura olhou de volta e sabia seu nome. Helena sempre fora uma pessoa prática e racional. Não acreditava em lendas, espíritos ou maldições. Seus dias eram simples, rotineiros, e ela se orgulhava disso. Mas tudo mudou no dia em que ela decidiu comprar um espelho antigo em uma loja de antiguidades. O vendedor, um homem idoso com olhos estranhamente vazios, a advertiu, dizendo que o espelho tinha histórias dentro dele. Helena riu, achando que ele estava apenas tentando vender a peça. Não deu atenção às palavras dele, e a compra parecia ser inofensiva, até o momento em que ela o colocou em seu quarto. A primeira noite após colocar o espelho foi como qualquer outra. Helena estava se preparando para dormir quando notou algo estranho. Ela estava deitada na cama, olhando para o reflexo do espelho, quando algo a fez olhar novamente. A imagem refletida no vidro parecia um pouco diferente. O contorno do seu rosto parecia mais pálido, mais distante, e seus olhos estavam esbranquiçados, como se algo estivesse distorcendo sua imagem. Assustada, Helena olhou para o espelho e foi tomada por um arrepio. Pensou que poderia ser apenas a iluminação do quarto ou a posição do espelho, então tentou se acalmar. Porém, o que ela não sabia era que aquele espelho tinha sido o lar de algo muito mais antigo e sombrio do que ela imaginava. Com o passar dos dias, Helena começou a perceber que algo estava errado. A imagem refletida no espelho parecia estar mudando de forma gradual. Ela notou que, sempre que olhava para o espelho, sua própria expressão parecia se alterar,
como se estivesse triste, com olhos vazios, e sua pele parecesse mais pálida. Mas o mais inquietante de tudo era que, quando ela se afastava do espelho, a imagem continuava a observá-la, como se estivesse viva. Ela começou a se sentir desconfortável sempre que olhava para ele. Uma noite, enquanto Helena estava no quarto, o espelho fez algo que nunca deveria ter feito. Ele não refletiu mais o seu rosto. Em vez disso, uma figura escura apareceu no vidro, como uma sombra que parecia estar se movendo lentamente, como se estivesse presa dentro do espelho, esperando por algo. Era uma forma humana, mas distorcida, com os contornos borrados e os olhos brilhando com uma luz fria e maléfica. Helena sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A figura não parecia se importar com a presença dela. Ela estava olhando para ela, diretamente nos olhos, como se soubesse exatamente quem ela era. E foi nesse momento que Helena percebeu que aquela figura não estava refletindo seu próprio medo, mas o alimentando. Ela tentou se afastar, mas algo dentro dela a fez voltar. Ela não conseguia desviar o olhar. A figura no espelho parecia estar ficando mais clara, mais nítida. A cada noite, a imagem se aproximava mais do vidro, até que, em uma noite, a figura parecia estar encostada na superfície do espelho, olhando diretamente para ela. Helena não sabia o que fazer. Tentou cobrir o espelho com um pano, mas, quando olhou novamente, ele estava descoberto, como se nada tivesse acontecido. O pânico tomou conta de Helena. Ela começou a ter pesadelos em que a figura aparecia em seus sonhos, sempre mais perto, sempre mais nítida. Ela tentava acordar, mas não conseguia, como se a presença do espelho estivesse a aprisionando em seu próprio medo. A situação de Helena piorou a cada dia. A figura no espelho não só estava mais próxima, mas parecia estar tomando forma. Cada vez que ela se olhava no espelho, ela via a figura ao fundo, mas, de repente, algo ainda mais perturbador aconteceu. A figura começou a sorrir. E esse sorriso era algo grotesco, sem humanidade, como se estivesse zombando de sua própria impotência. O reflexo no espelho não era mais apenas uma reflexão. Era uma outra realidade, uma prisão de onde a figura estava tentando escapar. Certa noite, Helena não aguentou mais. Desesperada, ela pegou uma faca e tentou quebrar o espelho. Quando o primeiro golpe acertou a superfície do vidro, ela ouviu um som abafado, como se o vidro tivesse engolido o som da batida. Ela continuou a golpear, mas, quando a lâmina atravessou o espelho, o vidro se distorceu de forma antinatural, como se estivesse se deformando. A figura dentro dele, agora com um sorriso mais amplo, parecia se aproximar cada vez mais. Foi quando o reflexo sorriu de volta. Com um grito de terror, Helena tentou se afastar, mas algo a puxou de volta. O espelho estava agora se transformando em uma porta, uma entrada para outro lugar. A figura no espelho não era mais uma simples imagem, era uma entidade, um ser que estava tentando atravessar a barreira do vidro. Quando o vidro quebrou finalmente, Helena viu algo ainda mais aterrador. A figura não era mais apenas um reflexo. Era real. A última coisa que ela ouviu foi o som de sua própria respiração, seguida pelo sussurro do nome dela vindo do espelho quebrado, como se ele estivesse chamando-a de volta para sua prisão eterna. O espelho foi encontrado no quarto de Helena, quebrado, mas sem mais vestígios dela. Não havia sinais de luta, nada. Ela simplesmente desapareceu, como se nunca tivesse existido. A história de Helena se tornou uma lenda entre os moradores da cidade, e o espelho foi colocado de volta na loja de antiguidades, esperando sua próxima vítima. E assim como ela, muitos se perguntam o que, de fato, está refletido no espelho e até onde ele pode nos levar. Você já se pegou pensando que há algo além da superfície de um espelho? Talvez algo que não reflete o que você realmente é, mas o que você tem medo de ser. Se você gostou dessa história, compartilhe com seus amigos e deixe seu comentário. E lembre-se, sempre que olhar para o espelho, pergunte-se, será que você está vendo tudo o que deveria ver?
Ou há algo mais, esperando para sair,